Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Eu deixei para vocês fazerem em casa o exercício 5, tá? Quando eu tava lendo o exercício 5 na aula passada, eu não assisto o vídeo inteiro, né, que eu gravo para vocês, mas às vezes eu assisto algumas partes para ver, né, se eu falei certo. E quando eu falei a área do triângulo, que quando eu fui explicar a letra E, acho que eu falei assim, daí é só você multiplicar a base pela altura. E não sei, né, e eu fui explicando qual que era a base, qual era a altura. E esqueci de falar que tinha que dividir por 2, né? Então, se você, na área do triângulo, só fez base vezes a altura, vai estar errado, tem que dividir por 2, tá bom? Então, se você fez assim, já corrige aí, tá? Porque eu falo rápido, né, assim, e aí eu, né, esqueci de falar que dividia por 2, tá bom? Mas vocês sabem, né? A área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Vamos resolver então, resolver não, né? Vamos corrigir a número 5. Fala assim, considere o quadrado EFGH, que eu desenhei bem bonito aqui, cuja área é 9 centímetros quadrados. Quanto mede cada lado desse quadrado? Então, qual que é a área de um quadrado? A área de um quadrado. A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Ó. Então, a área é igual o lado ao quadrado. Ele falou pra gente que a área mede 9. E aí ele quer saber quanto mede o lado, né? Então, pra gente saber, é só tirar a raiz aqui, né? Então, a raiz de 9 é 3, L ao quadrado vai ficar L. Então, o lado do quadrado é 3 centímetros, tá? Então, descobrimos aí o lado do nosso quadrado. Qual dos segmentos desenhados na figura corresponde a um apótema do quadrado? O apótema, ele sai do centro da circunferência circunscrita ao quadrado e forma o ângulo de 90 graus com um dos lados, né? Então, esse daqui que é o nosso apótema, né? Ó, ele sai do centro e chega aqui do lado, formando um ângulo de 90 graus. Então, o segmento OP é o nosso apótema, tá? Então, é esse segmento aí. Calcule a medida do apótema do quadrado. Bom, então qual que é a medida do apótema? A gente viu na aula passada que o apótema é o lado dividido por 2, ou raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente não sabe ainda quem é o raio, né? Mas a gente sabe quem é o lado. Então, o lado mede 3. Então, quem que é o nosso apótema? Então, a gente viu que o apótema é igual ao lado sobre 2. Ele é a metade do lado, né? Então, quem que é o lado? 3. Então, ele vai ser 3 sobre 2, tá? Centímetros. Pode colocar também 1,5, tá? Se quiser dividir ali 3 por 2. Letra D. Encontre a medida do raio da circunferência circunscrita ao quadrado EFGH. Bom, como que a gente encontra esse raio? A gente sabe que o apótema, além de ser o lado sobre 2, ele é o raio vezes a raiz de 2 sobre 2. Eu terminei a aula passada com essa formulinha aqui, né? Tá, a gente quer saber o raio. Quem que é o apótema? O apótema é 3 sobre 2, então no lugar de A, gente coloca 3 sobre 2. E aí assim a gente consegue descobrir o raio, né? Ó, tem 2 aqui e 2 aqui. Então eu vou multiplicar por 2 dos dois lados, ó, vou multiplicar por 2 aqui e aqui. Assim eu posso simplificar os dois, tá? Então vai ficar 3 é igual ao raio raiz de 2. Então, aqui tá multiplicando, vem pra cá dividindo, né? Tá? Então, o raio, quem que é? 3 raiz de 2, e aí eu vou racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Vai ficar 3 raiz de 2, e aí raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, o raio é 3 raiz de 2 sobre 2 centímetros, tá? O apótema, já em centímetros. Ok? Essa é a letra D. E a letra E fala, agora sim, né? Determine a área do triângulo. Então, qual que é a área do triângulo? GOH. GOH. Então, vai ser a base. Quem que é a base? É o lado do quadrado, que é 3, né? Então, base vezes a altura. Quem que é a altura? É o apótema. Quem que é o apótema? Não sei, né? Eu sei esse aqui, mas esse aqui eu não sei. É a mesma coisa, né? A medida de todos os apótemas é iguais.
Então, o apótema é 3 sobre 2. Então, base vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Essa aqui é a área, tá? 3 vezes 3, 9. Vai ficar 9 sobre 2, dividido por 2. Quando a gente tem dividido aqui, a gente multiplica 2 por 2, que dá 4, né? Vai ficar 9 sobre 4 centímetros quadrados. Então, essa aí é a área do triângulo GOH. Ok? Aí, agora a gente vai voltar, então, lá para continuar vendo as relações... Opa, botei muito. O meu 6 tá bem ruim de funcionar. No triângulo equilátero, só que antes do triângulo equilátero vai ter do hexágono, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, na página 373, hexágono regular, tá? Então, eu vou apagar aqui pra gente fazer. Então, vamos lá, gente. Eu desenhei aqui o hexágono, mas ficou bem feio, né? Pra variar. Mas vocês têm ele aí na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Considere o hexágono regular ABCDEF, inscrito na circunferência de centro O e raio de medida R. Determine a medida do ângulo AOB. Então, o ângulo AOB é esse aqui, né? Qual que é a medida deste ângulo? Bom, ele falou pra gente que esse hexágono, ele é regular. Então, é só a gente... a volta inteira aqui, né? Dá 360. Um hexágono, ele tem 6 lados. Então, pra gente saber a medida do ângulo AOB, é só a gente fazer 360 dividido por 6, né? Que dá 60 graus. Ok? Calcule a medida dos demais ângulos do triângulo AOB. Então, ó, a gente descobriu que aqui é 60. Então, quanto que mede aqui e quanto mede aqui? Bom, essas duas medidas aqui, elas são iguais, né? Então, ó, aqui a gente pode chamar de x e aqui de x também, né? Porque elas são iguais. Então, vamos pensar o seguinte. X mais 60 tem que dar 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. X mais x, 2x. Aí o 60 vai pra lá, né? Então vai ficar 120. Então o x é igual a 120 dividido por 2. Então o x é igual a 60. Então a medida dos demais ângulos do triângulo também vai ser 60, tá? Classifica o triângulo AOB em relação às medidas dos seus lados. Então, se os ângulos têm a mesma medida, os lados também vão ter a mesma medida. E como que é o nome de um triângulo com todos os lados iguais? Equilátero, né? Então... equilátero. Unindo o centro do hexágono a cada um de seus vértices, o polígono ficou dividido em 6 triângulos. O que se pode afirmar sobre tais triângulos? Então, todos eles vão ser equiláteros e também eles vão ser iguais, não vão? Todos esses triângulos aqui não vão ser iguais? O polígono ali, o hexágono, não é regular? Então, todos eles são iguais e equiláteros, né? Deixa eu só... eu perdi aqui, tá? Então... vamos responder certinho a pergunta, né? Unindo o centro e tal, o que se pode afirmar sobre tais triângulos? Eles são todos iguais, né? Quando a gente... só que não vamos falar iguais, né? Vamos falar uma linguagem mais bonita, né? Eles são congruentes. E equiláteros. Ok? Determine a medida do lado do hexágono regular em função de R. Olha só. Aqui é o raio, não é? Então, ó, esse lado aqui é o nosso raio R. Beleza. Aqui também é um raio, não é? E aqui? Aqui não é um raio. Mas, pensa só. Isso aqui a gente não acabou de ver que é um triângulo equilátero? Este lado é igual a esse, que é igual a esse. A gente viu nesse triângulo, na verdade, né? Mas todos serão, né?
Esse é o raio, esse é o raio. E aqui é o outro lado do nosso triângulo. Não é equilátero? Todos os lados não são iguais? Então, se aqui mede R e aqui mede R, aqui também vai medir R. Então, o lado do nosso hexágono vai ter a medida do raio, tá? Então, ele pede pra gente escrever o lado em função de R. Então, o lado, ele é igual ao R. 6. Determine a medida do apótema do hexágono regular em função de R. Então, o apótema é esse que está em azul. Não sei se para vocês aparecem a cor aí. Mas esse é o apótema. Bom, quem que é o nosso apótema? Vamos, então, analisar aqui esse triângulo retângulo aqui. Aqui mede R. Aqui, ele fica no ponto médio. Lembra que a gente viu na aula passada? Que o apótema ele fica exatamente no ponto médio? Então, se aqui mede R, tudo isso mede R, aqui é a metade do R, então é R sobre 2. E aqui, esse azul, o azul é o apótema. Então, a gente pode usar uma relação com o Teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale ali o apótema, né? Então, olha só, a hipotenusa aqui é quem está oposto a 90 graus, né? Então, o R é a nossa hipotenusa. Então, o R ao quadrado é igual a R sobre 2 ao quadrado mais o apótema ao quadrado. Ele quer que a gente escreva o apótema em função de R, né? Número 6, isso. Então, R ao quadrado vai continuar sendo R ao quadrado. R ao quadrado dá R ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Mais o apótema ao quadrado. Vamos deixar o apótema sozinho? Então, vai ficar R ao quadrado menos R ao quadrado sobre 4. Isso é igual a apótema ao quadrado. Aqui não tem ninguém, então a gente pode colocar o 1. Tira o mínimo, de 4 e 1 dá 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes R, R ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes R, R ao quadrado. Isso é igual ao apótema ao quadrado. 4R ao quadrado menos 1R ao quadrado dá 3R ao quadrado sobre 4. Agora, a gente vai extrair a raiz quadrada daqui e a raiz quadrada daqui. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado é A. Raiz quadrada de R ao quadrado é R. O 3 não sai da raiz e ali vai ficar 2, né? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o apótema vai ser R raiz de 3 sobre 2. Isso lembra vocês alguma coisa? Pra mim, me lembra. A gente viu em módulos anteriores como que a gente calculava a altura de um triângulo equilátero. Só que daí a gente chamava o lado de L. E aí a gente chegou que a altura de um triângulo equilátero era L raiz de 3 sobre 2. O apótema não é a altura de um triângulo equilátero? Só que no lugar de L a gente está usando R, né? Então vai ser R raiz de 3 sobre 2, tá? Ok. Aí a 7 fala assim, chamando de L a medida do lado do hexágono em função de L, a área do triângulo AOB, pra gente calcular, né? A área AOB e do hexágono. Vou apagar então pra gente fazer, tá? Então, ali na número 7, ele pediu pra gente calcular a área do triângulo AOB. Então, vocês... eu não desenhei, eu apaguei, né? Mas esse era o triângulo que estava ali embaixo do hexágono. Vocês têm o desenho dele aí, né? Ele pediu pra gente calcular agora em função de L a área desse triângulo. Então, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Aqui a base é o L, que é o lado, né? Quem que é a altura? É o apótema. A gente viu ele em função de R, que era R raiz de 3 sobre 4. Já esqueci que a gente viu ali. Era L... cadê? L raiz de 3 sobre 2, era isso mesmo. Então, a gente tinha que era R raiz de 3 sobre 2. Só que a gente estava usando em função de R. Agora a gente está falando em função de L. Então, o nosso apótema vai ser L raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, base, a altura é o apótema, dividido por 2.
Então, como que vai ficar isso? L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2. E tudo isso dividido por 2. Aí aqui a gente multiplica 2 vezes 2, que dá 4, né? Então vai ficar L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então essa daqui é a área do nosso triângulo. Aí ele pede pra gente calcular a área do hexágono. Qual que é a área do hexágono? Essa aqui é a letra A, tá? Aí a letra B é a área do hexágono. O hexágono não tem 6 triângulos equiláteros? Então, se a área do triângulo equilátero é essa, a área do hexágono, ó, aqui é a área do triângulo. A área do hexágono, então, é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? É 6 vezes essa área, tá? Aí, se quiser, pode simplificar. Se não quiser, tudo bem. Beleza. E aí, é só por hoje, né? É só por hoje nada. A gente tem ainda o triângulo equilátero pra fazer, né? Então, vamos fazer o triângulo equilátero? Eu vou apagar, então, pra gente fazer agora descobrir o apótema, enfim, as relações agora no triângulo equilátero, tá? Eu fiz aqui do triângulo, achei que já tivesse feito, né? Mas não tem. Então, vamos ali na página 374. Então, vamos lá. Número 1, cálculo. Vamos ler primeiro, né? Triângulo equilátero. Considere o triângulo equilátero ABC inscrito na circunferência de centro O e raio de medida R. Vamos chamar de L a medida do lado. Então, tá aqui, né? Aqui mede L, L, L. Aqui é a medida do raio, tá? Beleza. Calcule a medida do segmento CM em função de L. Então, qual que é a medida desse segmento aqui? CM em função de L. O CM é a nossa altura. A gente viu que a altura de um triângulo equilátero, a gente viu, olha lá no exercício anterior, deixa eu olhar que número que é. Na número 6, né? Que a gente viu que a altura era R raiz de 3 sobre 2. Só que agora a gente vai escrever em função do lado. Então, vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Então, a altura é o lado raiz de 3 sobre 2. Tá? Essa é a altura de um triângulo equilátero, que é o nosso segmento CM, né? Nossa altura aqui. Qual é a medida do segmento AM em função de L? Indique na figura essa medida. Então, ó, qual que é essa medida aqui, ó? Do A até o M. Tudo isso daqui é o lado, não é? Mede L. O M é o ponto médio, então ele é a metade do lado. Então, o segmento AM é a metade do lado, então é L sobre 2, tá? Então, vamos colocar aqui, L sobre 2. Número 3. Escreva a medida do segmento OM. Qual que é a medida desse segmento aqui, ó? OM, em função de L. Bom, o OM, ele é o quê? Ele é o CM menos o CO, não é? Se a gente pegar o CM e tirar o CO, a gente tem o OM. Então, olha só. O OM é igual o CM menos o CO. Quanto ele quer em função de quê aqui? Escreva a medida do segmento AM em função de R. Então, quem que é o CM? O CM é essa altura, que a gente descobriu que é L raiz de 3 sobre 2. Só que a gente vai usar aqui em função do raio, né? Então, vamos mudar o lado para o raio. Deixa eu só achar aqui de novo. Essa é o número 3, né? Vou lá no quadrado. Número 3, tá. Então, vamos lá. Vamos usar aqui, então, o que a gente tem de CM. CM é a altura, L, raiz de 3 sobre 2. Menos o CO. Então, ele quer em função do raio, né? O CO é R, né? Ó, ele é a medida do raio. Então, vai ser menos R, tá? Então, a medida do OM
é L raiz de 3 sobre 2 menos o raio, ok? A número 4 fala assim: aplicando o teorema de Pitágoras, não fala isso não, aplicando o teorema de Pitágoras, tá certo, ao triângulo AOM, obtém uma relação que indica o valor de L em função de R. O que é o valor de L em função de R? É a gente isolar o L, tá? Então, vai ficar L é igual a alguma coisa. E nessa alguma coisa vai ter o R, porque isso é em função de R, tá? Então, vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, a gente tem a nossa hipotenusa, que é o R. Então, vai ficar R ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então, aqui a gente tem... Aqui tá errado, né? L... Tá errado não, tá faltando 2 aqui embaixo, né? Ó, L raiz de 3 sobre 2 menos R. Então, ó, um cateto é L sobre 2. Então, a gente eleva ele ao quadrado. Mais o outro cateto também. L raiz de 3 sobre 2 menos R. L raiz de 3 sobre 2 menos R. E isso aqui elevado ao quadrado. Vamos resolver então? Então, a gente tem R ao quadrado é igual L ao quadrado dá L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. E aqui, quem me elevar ao quadrado isso daqui e colocar menos isso aqui ao quadrado, meu Deus do céu, tá errado. Como que faz a diferença aqui de dois termos elevado ao quadrado? O trinômio quadrado perfeito. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Não vai me errar isso aí, hein? Então, vamos lá. L ao quadrado, vai dar o próprio L ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 2 ao quadrado dá 4. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o R aqui, né? Mais o quadrado do segundo, que vai ser o R ao quadrado, tá? Então, vamos lá. Aqui, tá, vamos continuar. Então, ó, R ao quadrado, depois eu faço o que eu ia fazer. L ao quadrado sobre 4. Mais, aqui eu só vou colocar o 3 na frente, tá? 3L ao quadrado sobre 4. Aqui, a gente pode simplificar, ó. 2 com 2, tá? Então, vai ficar L raiz de 3 menos, né? L raiz de 3R mais o R ao quadrado. Aqui, a gente pode simplificar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, tá? Então, vai ficar L ao quadrado mais 3L ao quadrado vai dar 4L ao quadrado sobre 4 menos L raiz de 3R igual a 0, ok? Beleza. Então, aqui vai ficar, a gente simplifica o 4 com o 4, então vai dar L ao quadrado menos L raiz de 3R igual a 0. Como que a gente resolve isso? Eu coloquei 0 aqui, ó, porque lembra que eu simplifiquei o R com o R? Aí sobrou 0 desse lado. Aí tanto faz eu pôr o 0 pra cá ou pra lá, né? Tá, como que eu resolvo isso? A gente pode colocar o L em evidência, né, ó. Coloco o L aqui em evidência. Aí vai ficar L menos raiz de 3R igual a 0. Quando que isso é igual a 0? Quando o L for igual a 0, que é isso aqui, né? Ou quando o L menos raiz de 3R for igual a 0. Então, vamos isolar o L? É igual a raiz de 3R. Como a gente quer o L em função de R, a gente vai ignorar essa resolução aqui. E a gente vai ficar apenas com essa. Então, vai ficar L raiz de 3R, tá? Então, a gente conseguiu escrever aí o lado em função do raio, tá? Vamos fazer a número 5 agora? Não queria apagar, mas vou ter que apagar. Que vai usar essas questões. Então, número 5 fala assim: a partir dos resultados obtidos nos itens 3 e 4, encontra a medida do apótema do triângulo em função de R. Então, olha só. Lá no item 3, a gente viu que o apótema era quem?
a gente colocou como OM, né? Que o OM é o nosso apótema. L raiz de 3 sobre 2 menos o raio. Aqui a gente usou o L e o raio. Agora ele quer que a gente escreva o apótema em função do raio. Tá, então quem que é o nosso lado? A gente viu no item 4 que o lado é raiz de 3 sobre R. Então aqui no lugar do L de lado, a gente vai colocar raiz de 3 sobre não, né? Vezes R. Tá? Esse aqui é o lado. Aí vezes a raiz de 3 sobre 2 menos o R. Então o apótema é igual. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. R sobre 2 menos o R. Aí a gente pode tirar o mínimo, né? Vai ficar 2. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar R sobre 2. Então, o nosso apótema é o raio dividido por 2. Tá? Número 6. Sendo L a medida do lado do triângulo ABC, calcule a medida de seu apótema em função de L. Você pode usar as conclusões às quais chegou nos itens 4 e 5 para obter esse resultado. Então, agora a gente quer o apótema em função de L, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar as conclusões dos itens 4 e 5. Então, tá. No item 5, ele falou que o apótema é igual ao R sobre 2. Só que a gente quer agora ele em função de L. Como que a gente escreve ele em função de L? Quem que é o nosso raio? Olha lá o que a gente fez na número 4. O raio, ele é... na 4, ele fala que a gente chega na conclusão que o lado é igual a raiz de 3 vezes o R. Vamos isolar o R? Então, ele vai passar para cá dividindo o raiz de 3, né? Então, o nosso raio é L raiz de 3. Então, aqui no lugar do raio, a gente vai colocar L raiz de 3. E aí, isso aqui tá dividindo por 2. Então, vai ficar L sobre 2 raiz de 3. Aí, a gente pode multiplicar por raiz de 3 para racionalizar e vai ficar L raiz de 3 sobre 2 vezes 3, né? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o nosso apótema é o lado vezes a raiz de 3 sobre o 6. Certo? Finalizamos aí a número 6. E aí, pra gente finalizar, então, a aula de hoje, completa aí a número 7 na apostila de vocês, tá? Então, ele pede pra você escrever as relações que encontraram sobre o lado e apótema do triângulo, do quadrado e do hexágono regular, tá bom? Então, foram as conclusões que a gente chegou nos exercícios que a gente fez. E aí, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios que a gente vai usar essas relações, tá bom? Então, copia aí na tabela e aí vocês vão entender como que a gente usa elas nos exercícios. Ok, pessoal? Então, é isso por hoje. Tenham um ótimo dia, bons estudos aí pra vocês e até amanhã. Tchau!